estamos de pé. A perseguição não parou a igreja. 2000 anos se passaram e luta vem, e movimento vai, e coisas acontecem, e nada consegue parar aquilo que é obra de Cristo. A igreja em movimento permanece fiel, meus irmãos, mesmo em meio às perseguições. A igreja não pode tirar os olhos de Jesus. Estamos caminhando na nossa série e tem sido bênção demais. Meus irmãos, eu peço para que vocês abram a Bíblia comigo em Atos, no seu capítulo 5, a partir do verso 12 ao verso 42. Você que está com a sua Bíblia no aplicativo, eu vou fazer um pedido aos irmãos. Propositalmente eu não coloquei o texto na projeção, porque a gente ia gastar uns 5, 6, 7 slides somente de texto. E se você está com a sua Bíblia no aplicativo ou sua Bíblia em mãos mesmo, eu peço para que você acompanhe a leitura. Atos, no seu capítulo 5, a partir do verso 12 até o verso 42. A palavra de Deus nos diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra, se projetasse sobre algum deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública, mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E voltando, relataram dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo as portas não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse momento, alguém chegou e lhe comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com sua mão direita o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas destes fatos. Nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: israelitas, tenham cuidado com o que vocês vão fazer com esses homens. Porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto. E todos os que lhe obedeciam
se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do renascimento, do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada com estes homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homem, será destruído, mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e o açoitaram. E ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, o soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Feche seus olhos. Jesus, obrigado pela sua palavra, Pai. Obrigado pelo poder que é na sua palavra. Obrigado porque o Senhor fala conosco através dela. Aplica ao nosso coração a sua palavra, que possamos sair daqui, sim, Deus, cheios do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta a vocês. O que pode parar a igreja de Jesus? O que pode fazer as portas da igreja se fecharem? O que pode fazer com que a igreja ela termine, ela nunca mais seja a mesma e ela não aconteça mais? O que será que pode acontecer? Quem será que pode parar a igreja de Jesus? Você já fez essa pergunta? Você já parou para pensar sobre isso? 2000 anos se passaram e até hoje nada parou a igreja de Cristo. 2000 anos se passaram e luta vem, e movimento vai, e coisas acontecem, e nada consegue parar aquilo que é obra de Cristo. Desde Atos, desde os primórdios da igreja, nós vemos perseguições, nós vemos lutas, nós vemos durante a história da igreja, irmãos sendo queimados, tornando-se tochas, pessoas sendo cozidas dentro de um touro de ferro, pessoas sendo queimadas e o seu corpo sendo necrosado, sendo queimado, e nada pode parar a igreja de Jesus. Isso é incrível. O tempo passa, o tempo vem, teologia nova vai e vem, coisas vão e vêm, e a igreja permanece a mesma. Um cantor do nosso tempo escreveu essa música, eu queria projetar aqui só um pedacinho dela, ela fala assim: pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Faltou um E ali, perdão. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Meus irmãos, faltou letra, hein? Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé. Estamos de pé. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, nós vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Meus irmãos, isso deveria trazer um glória a Deus no nosso coração. Ninguém pode parar a igreja de Cristo. Ninguém pode parar aquilo que Deus propôs para nós como igreja. Nós tivemos uma pandemia recentemente, tentaram fechar as portas da igreja. O que a igreja de Cristo fez? Ela se foi para o mundo online, a ponto de termos aí mais de 650 mil pessoas visitando a igreja de forma online. Porque nada pode parar a igreja de Jesus. A história inacabada vai provar para mim, para você, essa maravilhosa afirmação que ninguém pode parar a igreja de Cristo. Mas nós estamos vivendo num tempo em que essa verdade permanece, mas algo tem adentrado no meio da igreja que me chama a atenção e me liga um alerta. Nós sabemos que desde os primórdios a igreja de Cristo nunca foi prometido ser uma caminhada fácil, tranquila, sem nenhum problema. Porém, no nosso tempo, o que nós estamos vendo é um falso evangelho de uma vida fácil de que todo cristão pode viver. Em que agora, onde acontece um primeiro problema, uma primeira vírgula contrária do que nós imaginamos, então esses novos pseudos cristãos, eles deixam a vida com Cristo, dizendo: Jesus me abandonou no momento que eu mais precisava.
E ao menos esses irmãos conhecem um tiquinho só da história da igreja. Nós estamos diante da igreja em Atos, em que Pedro e João acabam de voltar da prisão, em que eles estavam pregando, mais de 5.000 homens, sem encontrar mulheres, eles já tinham convertido. Então nós estamos falando aproximadamente de ali 10.000 pessoas convertidas ao Evangelho e crescendo em Jesus. Agora eles pregando, vão chegando ali, aqueles mesmos algozes que prenderam a Cristo os levam para a prisão. Eles passam a madrugada presos pensando assim, nossa, os mesmos que mataram a Cristo me pegaram, nos pegaram. E pela manhã agora eles são libertos, e eles cheios do Espírito Santo, eles confrontam aqueles religiosos da época, e eles saem, chegam na igreja, a vida continua. Aí tem a bela história de Ananias e Safira, quase que um apêndice, um comercial ali do que estava acontecendo. A igreja agora é tomada de um grande temor do Senhor, mediante a grandeza e o poder de Deus. Então agora a igreja continua a sua vida em movimento, pregando, levando a mensagem, fazendo com que nada pode parar a igreja. Você sabe o que é interessante? Quando a igreja se move, quando a igreja prega, quando a igreja vive a vida cristã de fato, coisas extraordinárias vão acontecendo no meio da igreja. E aqueles irmãos são presos, são soltos, são presos, são soltos, e nada para a igreja de Jesus. O que pode parar a igreja de Cristo? Quando a igreja se move, quando a igreja anda, quando a igreja vive, quando a igreja tem irmandade, quando a igreja prega verdadeiramente a mensagem do Evangelho, quando os irmãos fazem da sua vida, do seu trabalho, da sua rotina, do seu ordinário, do seu campo missionário, nada pode parar a igreja de Jesus. A maior mentira que foi nos contada é que agora, como salvos, nós estamos sentados, tranquilos e calmos e não precisamos fazer mais nada. Se de fato nós nos entendemos pessoas que são discípulas de Jesus, nós precisamos permanecer em movimento igual a igreja estava em Atos. A igreja cresce no meio das dores, sabia disso? A igreja cresce no meio de apedrejamento. A igreja cresce quando ela sofre escárnios. A igreja cresce quando ela se torna uma pedra no sapato para muitos que não gostam dela. É assim em toda a história da igreja. E se porventura você tem passado alguma dor, alguma rejeição, alguma questão por defender e viver integralmente o Evangelho, dê glória a Deus por isso. Porque assim como a igreja se move em Cristo, você tem se movido em Cristo também. Isso faz toda a diferença. O tema da nossa pregação de hoje, a igreja em movimento. Nada para a igreja que se move, meus irmãos. Nada para a igreja que se move. Ali no capítulo 4, no capítulo anterior, quando Pedro e João são soltos, que eles adentram a igreja, e que eles contam, eles compartilham o que estava acontecendo, a oração por eles. E é interessante porque a oração que é feita, os irmãos ali estão orando dizendo assim, Senhor, que o Senhor dê mais ousadia, que o Senhor dê mais coragem, para que esses dois, Pedro e João, permaneçam pregando, mesmo sendo perseguidos. E o relato de Lucas em Atos vai dizer para nós que aquela casa treme e eles se tornam cheios do Espírito Santo, e agora não somente os dois, mas toda a igreja sai a pregar com ousadia e coragem. E quando a igreja sai a pregar em ousadia e coragem, que é aqui onde nós estamos, há algumas considerações que nós precisamos fazer. E a primeira delas, meus irmãos, é que a igreja em movimento manifesta o poder de Deus. A igreja, quando se move, quando há unidade, quando há cuidado, quando há amor, quando há verdadeira irmandade, laços e afetos, como Paulo vai dizer, o poder de Deus se manifesta no meio da igreja. Os versículos de 12 a 16 vai dizer assim, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém,
O povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os seus enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Meus irmãos, a resposta da pregação do Evangelho são sinais e maravilhas no meio da igreja. A resposta, a conclusão do Cristo crucificado no meio, são prodígios acontecendo. E talvez você possa olhar e parar a pensar assim, mas pastor, o senhor não está pentecostalizando o negócio? Não, não estou não, meus irmãos. Não estou não. Você já parou para pensar que o maior milagre que existe
começa a lacrimejar, ele fala assim: o que eu preciso fazer para ter então esse Jesus que fez tudo isso por mim? Eu falei: você crê que Ele é Deus, que se divide em três, Pai, Filho e Espírito Santo? Eu creio, pastor. Você crê que Ele fez essa obra por você, porque você por si só estava morto nos seus pecados? Eu creio, pastor. Você crê que Jesus tem uma nova vida para você? Eu creio. E naquela noite ele saiu dali leve, e pela manhã ele me ligou e disse: pastor, eu dormi, pastor. Eu dormi de novo. Como se não bastasse, na outra semana estava ele, a esposa e a filha na igreja. E foi um domingo, e foi 2, e foi 3, e foi 4. E ouvi o pastor Ricardo falando, chegou em mim e falou: pastor, o que é esse discipulado aí que está sendo falado? Eu falei: você quer fazer? Ele falou: eu quero. Minha esposa quer, nós queremos. E nós começamos a fazer o discipulado com eles, e no meio do discipulado eu descobri que os dois não são casados. Eles moram juntos já faz um bom tempo. Aí ele virou e falou para mim: pastor, nós estamos errados, né? Eu falei: meu filho, sim. Ele falou: então, eu pedi ela em noivado e nós vamos nos casar. Eu falei: glória a Deus. Nós estamos acertando algumas coisas da vida e nós vamos nos casar. Nesses dias ele virou e falou para mim assim: pastor, o povo do meu serviço está me achando doido. Eu falei: por quê? Eu era brigão, cara, agora eu não brigo mais. Esses dias alguém veio brigar comigo, eu citei Romanos para ele, assim, pá. Eu falei: é? Ele falou: é, eu estou bem, eu estou feliz, eu estou calmo. Eu falei: você sabe o que é isso? Ele falou: não, o que é isso? Eu falei: é o Espírito Santo na sua vida. Onde a igreja está em movimento, meus irmãos, há poder de Deus. Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Eu perguntei para ele se eu poderia falar sobre. Ele falou: pode falar, se isso for abençoar vidas, pode falar. Mas eu quero confessar uma outra coisa que eu confessei para ele. Eu falei assim: eu não quero mais dar discipulado para vocês, porque está chato. Porque eu vou abrir a Bíblia e já está tudo anotado, rabiscado, já não tem mais nada para eu fazer por tamanha sede do Evangelho que essa família está. Se você acha que isso é pentecostalismo ou coisa do tipo, outras teologias, isso é o poder do Evangelho. E onde a igreja se dispõe a pregar, além das quatro paredes, coisas dessas começam a acontecer, meus irmãos. Você sabe o que é interessante? Talvez você fale assim: mas eu não estou vendo ninguém passando a sombra e curando, mas quantos corações são curados aqui na hora do louvor? Quantos corações são curados aqui ao abraçar um ao outro e orar um com o outro? Quantas vezes aqui casais chegam brigados e saem daqui milagrosamente abraçados e beijando, porque Deus falou comigo de tal maneira que quebrou meu coração? Quantas famílias que nem olham mais na cara da outra? E por conta de uma mensagem, Deus quebra aquele orgulho e Deus muda toda a realidade dessas vidas. Meus irmãos, se isso não for poder de Deus, eu não sei o que é isso. E quantas histórias escutamos também de curas do físico, de pessoas que chegam aqui ruim, com dor de cabeça, com alguma coisa e sai bem. Dor de cabeça sumiu, a coisa mudou. Se a gente não olhar para isso e entender que é Deus movendo no meio da igreja, eu não sei o que a gente está fazendo aqui. O verdadeiro movimento da igreja não nasce de estratégias humanas, meus irmãos. Ela nasce do agir, da ação do Espírito Santo no meio da igreja, da sua própria igreja. E é por isso que, novamente, eu digo: ninguém, nada pode parar a igreja de Jesus. Amém? A igreja em movimento permanece fiel em meio à oposição. Você sabe o que isso quer dizer? Pode bater na igreja, pode bater nos irmãos, a igreja continua. Os versículos de 17 a 21, a palavra vai dizer assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas estas
palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinavam. Os líderes religiosos não se dobraram diante das evidências do poder de Deus. Ao contrário, endureceram-se ainda mais. E agora, em vez de se converterem à fé cristã, queriam matar os apóstolos. Ao olharem toda a situação, ao olharem todo o ocorrido, aqueles líderes então entendem que esses irmãos precisam morrer. Ao ver irmãos sendo curados, ao ver coisas acontecendo, ao ver pessoas sendo transformadas, o coração daqueles homens se enche de inveja e a única solução, assim como foi com Cristo, precisa ser feito agora com os discípulos. Eles precisam morrer. Essa foi a conclusão que os fariseus que estavam ali, que os da ordem dos saduceus entenderam que deveria acontecer. Não tem mais nada a acontecer com esses irmãos, a não ser morrer. Agora pare e pense, meus irmãos, realize comigo, você pregando o evangelho, você sendo fonte de luz onde você está, e tudo o que talvez precisa acontecer com você, não seja morrer, mas seja perder o seu emprego. Mas o que a igreja nos mostra, o que a história inacabada nos mostra, é que mesmo em dias de oposição, o cristão permanece de pé, ele não para. E ele não pode parar. A igreja em movimento permanece fiel, meus irmãos, mesmo em meio às perseguições. A igreja não pode tirar os olhos de Jesus. A igreja não pode tirar os olhos do Cristo. Ah, mas pastor, isso é fácil? Nunca. Nós não estamos falando de facilidade. Nós estamos falando de realidade de vida. Um amigo muito chegado, um dia o irmão dele morreu no dia 19 de janeiro de 1999. Ele tinha meu nome, Bruno. O Hugo, seu irmão mais novo, no ano seguinte ele converte. Os pais estão em depressão, os pais se separam, a família se dilacera. O único lugar que o Hugo tem para ir é para minha casa. E começando a conviver ali comigo, a viver conosco mais intensamente, agora ele se converte. E algo, assim, inesperado começa a acontecer para um garoto de 15, 16 anos. O seu pai o proíbe de ir na igreja. A sua mãe, muito católica, fala assim, não fiz filho para ser crente, não. E ele fala, eu vou, porque isso tem feito sentido para mim. No meio de tantas coisas que têm me acontecido. Eu me lembro de um dia que eu bati na porta da casa dele e falei, vamos para a igreja. O pai dele abriu a porta e falou assim, ele não vai sair daqui. Eu falei, desculpa tio, estou pegando meu rumo. Ele saiu no portão e falou assim, me dá 15 minutos. Se passar de 15 minutos, você pode ir para a igreja. E deu ali 10 minutos, ele sim, com o olho lacrimejando, e falou, vamos para a igreja? Eu falei, vamos. O que aconteceu, cara? O que está acontecendo contigo? Ele falou, minha família virou as costas para mim. Minha família não quer, minha família não me quer. Meu pai está aqui sozinho, minha mãe está na casa da minha avó é muito católica, todo mundo lá virou as costas para mim. Eu não tenho nada nem ninguém. Eu falei, você tem minha casa, cara. Meus pais não sabiam disso. Eu falei, você tem minha casa. Você pode dormir lá em casa. Ele falou, posso? Eu falei, pode, deve. Meus irmãos, ele aguentou. O Hugo aguentou 1 mês, o Hugo aguentou 2 meses. Ele permaneceu, uma tia dele teve um monte de problema. Quem que foi orar pela tia? O tal do Hugo. A tia falou, meu filho, vem morar aqui em casa. Ele falou, mano, vou para casa da minha tia. Eu falei, vai. Dali uns tempos, a mãe dele sentiu saudade dele, e ele então se chegou perto da mãe, e a mãe agora recebe Jesus da mesma maneira que ele recebeu. Agora o seu irmão ali, o outro irmão mais novo, foi esquecido por conta da morte do mais velho e por conta da saída dele de casa. De repente o irmão mais novo agora, o Paulo Henrique, começa a confessar o mesmo Cristo. E agora ele consegue encontrar liberdade para falar de Jesus na casa da sua avó. Ele não sucumbiu no meio da dificuldade. O Hugo não parou. Ele tinha 15 anos. Ele sofreu demais. Quantas vezes nós chorávamos juntos.
Quantas vezes a gente não tinha o que falar para ele? Ele teve depressão? Eu tenho certeza. Mas naquela época ninguém falava de depressão direito. Mas Jesus o curou também. E ele permaneceu no meio da dificuldade. A igreja em movimento, meus irmãos. Embora haja muitas pessoas, juntou aqui, né? Embora haja muitas pessoas que tentam acabar com aquilo que nós somos, nada pode parar. E você sabe o que eu acho interessante dessa passagem que a gente acabou de ler? Eles foram presos. Certamente apanharam até entrar na prisão. Mas agora o anjo do Senhor vai lá e os retiram de lá de dentro. De uma maneira que não tem explicação. E para uma sociedade como nossa, onde tudo é ciência, parar para pensar que o Espírito Santo, que o anjo do Senhor pega na mão daqueles homens e agora eles vão passando no meio de todo mundo que está ali guardando eles e ninguém vê. Isso mostra para mim e para você que a igreja em movimento, a igreja em ação, que passa por dores, por lutas, por dificuldades, o extraordinário permanece acontecendo. E às vezes nós não entendemos porque nós não somos mandados embora quando nós estamos pregando o evangelho no ambiente do qual não pode. E às vezes a gente não entende porque que muitas vezes na faculdade aqueles que permanecem fiéis são isolados. Mas Cristo permanece sendo glorificado no meio das dores e das dificuldades. Me lembro da outra igreja que eu estava, o filho do pastor, um dia lá de grupo pequeno, ele começou a abrir o coração dizendo assim, olha, na escola da qual eu faço parte, eu estou deprimido. Estou deprimido porque todo mundo me isolou por eu defender o evangelho numa aula. E eu já não tenho mais vontade de ir para a aula, mas eu vou mesmo assim. E ele começou a chorar copiosamente, dizendo, eu preciso de força para continuar. Eu não tenho amigos, eu não tenho ninguém. Eu olhei para ele e falei, meu filho, Jesus lá no Sermão do Monte falou assim, quão feliz é aquele que é perseguido pelo meu nome. Quão feliz é aquele que por causa do meu nome tem passado por aflição, tem passado por luta e perseguição. Aí, ao invés da gente permanecer fiel ao Senhor no meio das lutas, a primeira coisa que acontece, a primeira oposição que chega até nós, nós sucumbimos e dizemos, Senhor, nós não te queremos mais. Deus não chamou a igreja para sucumbir, meus irmãos, mas Deus chamou a igreja para permanecer. Deus nos dá livramentos nos meios das coisas e atos que passamos justamente para a gente permanecer nele. E não para a gente olhar e falar assim, pronto, agora estou livre. Uma coisa é certa, meus irmãos. Deus nos concede livramento. Não simplesmente para que apenas prossigamos, mas para que, sustentados por sua graça, permaneçamos proclamando fielmente a palavra da vida eterna. Aqueles apóstolos estão presos, o anjo do Senhor os livra. E a primeira coisa que o anjo fala, olha, convém que vocês permaneçam pregando as palavras desta vida. Eu te pergunto, que palavra desta vida que é essa, a não ser o Evangelho? Que palavra dessa vida que não possa ser outra coisa a não ser Cristo? Eles saem da cadeia pela madrugada. E logo pela manhã eles estão no templo ensinando. Mesmo que a pregação se tornasse novamente uma perseguição, eles permaneceram. E quando eles são interrogados novamente, que aqueles fariseus viram para eles e falam assim, mas a gente já falou que era para vocês pararem de pregar. Pedro toma a frente, falando por todos, ele diz assim, mas mais importante é obedecer a Deus do que qualquer outra coisa. Eles estavam diante de alguns dos algozes que crucificaram a Cristo, olhando nos olhos deles e dizendo, mais importante é obedecer a Deus do que obedecer vocês. Eu quero te perguntar, no meio das dificuldades,
O que tem sido mais importante para você? Obedecer seu coração? Obedecer a sua dor, o seu luto? Ou obedecer ao Senhor? Um amigo que formou com a gente, Leandro, pastor Leandro. Aqui, se tiver alguém que faz parte do grupo da SAF, deve ter visto algumas vezes chegando notícias e mais notícias da Maria Eduarda ou da Duda, acometida com câncer cerebral, 2 aninhos. Durante 5 meses, o relato do Leandro era o seguinte: está difícil, mas eu não vou parar de bater. Deus vai ouvir minha oração. E teve um dia que ele escreveu assim: meus irmãos, eu estou num misto de sentimento, de esperança e tristeza, porque os médicos já me falaram que já não tem mais o que fazer e agora é esperar ela morrer. 2 aninhos de idade, eu olhando para o meu menino correndo. O Leandro virou e falou assim: olha, você sabe qual que é o meu misto de sentimento? Agora eu sei que somente Deus pode curar minha filha. A cura não aconteceu. Ela morreu. E cada mensagem antes, antecedendo a morte da Duda, eu olhava para aquilo, meu olho marejava, eu falava: Jesus, tem misericórdia. E sua última mensagem foi: Deus, Deus, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu vou cuidar da minha esposa. O que nós fazemos quando a oposição chega até nós? A Igreja em Movimento mostra para mim e para você que ainda com dores, que ainda machucados, nós não podemos parar de pregar a mensagem da vida. Que ainda que passemos lutas, que ainda que passemos pelos dias mais sombrios possíveis, que a madrugada parece que jamais vai acabar, nós somos chamados para permanecer fiéis àquele que nos chamou da morte para a vida, porque Ele está conosco até o último dia. Ele não sai do nosso lado. Amém? E nós devemos ter esse posicionamento no nosso coração. A história inacabada vai nos dizer isso. A história inacabada vai dizer para a gente também que a Igreja em Movimento, ela é preservada pela providência de Deus. E aqui mora uma questão incrível. O texto de 32 a 42, meus irmãos, é grande, eu não vou ler o texto não. Mas o texto vai dizer que no meio daquela raiva, daquele desejo de matar os discípulos que ali estavam, surge um homem chamado Gamaliel. E o tal do Gamaliel fala assim: irmãos, espera aí. Gamaliel era um homem respeitado, doutor da lei. Paulo aprende com ele. Ele chega e fala assim: não. Veja bem, há uns tempos atrás levantou um tal de Teudas, dizendo que se alguém muito importante, 400 foram com ele morreu, acabou. Judas o Galileu levantou também, e tinha alguns que obedeceram, mas depois que ele morreu, acabou. Pode ser que esse aí que levantou alguns, ele morreu, pode ser que acabe. Porém, se não acabar, nós estamos lutando contra Deus e nós vamos perder. Muitos olham para essa mensagem como se fosse uma mensagem piedosa. Mas Gamaliel, a princípio, ele equipara a Jesus a outros que fizeram algum movimento e que morreram. Mas você sabe o que eu acho lindo disso tudo que eu estou falando para vocês? É que quando o assunto é a Igreja de Jesus, o próprio Jesus usa das mais diversas situações para que a igreja permaneça e para que nada venha tentar destruir a sua igreja. Mesmo de uma fala que talvez traga um certo de desqualificar de Cristo, nada foge do controle do Senhor. Quantas vezes no meio que nós vivemos, alguns falam assim: não, deixa isso aí, esse é crente, deixa ele ali no canto dele lá. E pela graça de Deus, nada de mal nos acontece. A fala de Gamaliel, cheia de
entonações e políticas no meio, mostram Deus que usa até mesmo de um tentar de desqualificar de alguma coisa para a igreja permanecer. E uma coisa, aquele homem estava certo. Não façam nada contra esses homens. Deixa que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, vai acabar, mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-la. Se essa obra vem de Deus, ela vai permanecer. Vai passar perseguição, vai passar morte, vai passar luto, vai passar alegria, vai passar sombras, vai passar dúvidas, mas ela permanece. E nada. O homem deu ali uma amenizada na situação, ele bateu um papo, os apóstolos não estavam ali, amenizou aquela coisa, agora eles vão embora. Não, o filme não acaba com esse final feliz de Hollywood, não. A cena ainda continua. Quando eles voltam para o momento que eles estão ali dentro, agora eles são açoitados. Agora, como diria, me ajude, me permita usar a expressão, a cinta corre solta naquele lugar agora. E apanhar não é gostoso, meus irmãos. Você vence uma luta, você passa por dificuldade, você passa por dores, você vê a providência de Deus cuidando de todas as coisas, e agora, de repente, você toma ainda mais um tapa da vida. Você quase vira e fala assim, ô Deus, que coisa que é essa? Mas aqueles irmãos fazem uma coisa incrível, eles se alegram. Você sabe por que eles se alegram? Porque eles entenderam a honra que é sofrer por Cristo. No meio da providência de Deus, meus irmãos, nós sempre vamos ver o agir do Senhor nas nossas vidas. Ao passo que no meio das lutas, nós vamos ter a certeza que sofrer é privilégio. Uma voz do nosso tempo, certa vez, disse que se Cristo padeceu por mim e por você, é certo que seus discípulos padecerão por Ele. E se em algum momento da vida nós estamos padecendo por carregar o nome de Cristo, se sintam privilegiados, se sintam honrados, porque o Cristo que subiu no madeiro, que padeceu, chamado de homens de dores, o Cristo das lágrimas, é o que te salvou e que te dá a honra agora de carregar esse nome que está acima de todo nome, para que todo joelho possa se dobrar. E se talvez você sofra alguma coisa, você precisa olhar para esse sofrimento e dizer, Jesus, obrigado. Essa mesma voz do nosso tempo, ela ainda vai dizer que as cores do Evangelho, elas são diferentes. Que morte tem cheiro de vida. Que a tristeza agora ganha contornos amarelados de alegria. Por causa do Cristo que morreu e padeceu por mim e por você. Como você tem encarado os seus dias? Como que você tem encarado esse tempo? Eu quero parar por aqui. Quero trazer uma última verdade aos irmãos. Conservemos essa verdade gravada na mente e no coração. A providência soberana do nosso Deus nunca se ausenta do meio do seu povo. A igreja de Cristo é guiada, sustentada e preservada por aquele que reina absoluto sobre todas as coisas e que cumpre com infalível fidelidade cada um dos seus propósitos eternos. Amém?